buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletirmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente de contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje a memória de São Pio de Pietrelcina, conhecido como São Pio, um italiano. Ele que foi canonizado por João Paulo II, foi frade capuchinho, que deu testemunho da palavra de Deus, dedicando-se inteiramente à oração e ao atendimento das pessoas. Com simplicidade, buscou anunciar a boa nova, o Evangelho. A palavra de Deus hoje nos convida a refletirmos e a respondermos: quem é Jesus Cristo para nós? Nós vemos no Evangelho que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? Quem eu sou para o povo? E os discípulos respondem. Alguns falam que é João Batista, outro Elias, outros alguns dos profetas antigos. Nós percebemos na resposta dos discípulos que Jesus é reconhecido como um profeta, como um grande profeta, comparado a João Batista, a Elias, comparado aos antigos profetas. Profeta. Jesus é visto como aquele que profere a palavra de Deus, aquele que fala a palavra de Deus, aquele que anuncia a proposta de Deus e denuncia as injustiças, denuncia tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Caminho do profeta, anúncio e denúncia, para que todos possam convergir à proposta de Deus. Mas é um passo. É preciso
dar mais um passo. E Jesus pergunta aos discípulos: e para vós, quem eu sou? Pedro, em nome dos discípulos, responde: tu és o Cristo. Ora, nós temos aqui uma profissão de fé. O acreditar que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo de Deus, aquele que veio trazer-nos a boa nova, veio trazer-nos o Evangelho. E nós percebemos aqui que Pedro, em nome dos discípulos, consegue aderir à fé. E também nós devemos dar uma resposta. Quem é Jesus Cristo para nós? É um grande sábio, como foram os pensadores, alguém importante, histórico, ou é o Filho de Deus? Aquele que nos ensina a vivenciar, que nos convoca a vivermos a proposta de Deus. A partir da nossa resposta, a partir da percepção do significado da pessoa de Jesus Cristo, é que nós vamos assumir o nosso segmento, a sua pessoa, a sua missão e o seu destino. Meus irmãos e minhas irmãs, façamos uma profissão de fé. Percebamos a importância de Jesus em nossa vida e seguimos a sua proposta. Fiquemos na graça e no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.